E tive a honra de compor a equipe de pesquisadores que participou desse projeto multicêntrico, coordenado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas de São Paulo, e que envolveu aí 6 centros de pesquisa nas 5 macro-regiões do país. Então, participamos deste projeto Estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Amazonas e Santa Catarina, e por meio de uma parceria importante estabelecida com as secretarias municipais e estaduais de saúde, e um projeto e a rede coordenada pela Organização Pan-Americana de Saúde. Eu gostaria de iniciar falando sobre a importância da rede. Então, estudos multicêntricos na área da saúde são fundamentais, e nós já temos a tradição de fazê-los, eles requerem também uma logística importante, e a coordenação pela OPAS nesse processo foi fundamental para o sucesso do projeto. Além disso, o comprometimento dos pesquisadores e a agenda que nós fizemos de alinhamento, harmonização das variáveis, a disposição da Organização Mundial da Saúde em contribuir conosco nesse processo de coleta de dados a partir da plataforma clínica global da OMS, análise das variáveis, do Case Report Form, para que nós pudéssemos fazer com o máximo de acurácia e que a coleta de dados tivesse a consistência interna no país e também que pudesse ser utilizada em escala global na análise pela OMS. Então, a coordenação da OPAS foi fundamental nesse processo para que nós pudéssemos cumprir com a agenda estabelecida pela equipe e ter atualmente, então, os dados consolidados do Brasil, dos quais eu vou falar um pouco agora. Então, nós fizemos a análise de 2.256 casos confirmados de mpox, que estavam, então, espalhados nesses centros em que nós fizemos a coleta de dados. É importante ressaltar que o Brasil foi o segundo país em número de casos de mpox no surto de 2022 e 2023, atrás apenas dos Estados Unidos. E esses centros participantes da pesquisa estão dentre os principais centros em número de casos do país, trazendo então a representatividade para esse momento epidemiológico que nós vivemos. Foi possível analisar então que dessas capitais, as capitais dos centros, elas continham pelo menos 60% dos casos, e foi por isso também que alcançamos uma casuística importante, principalmente quando olhamos os dados de pesquisas publicadas em outros países, cujas amostras são menores. Então, o Brasil tem muito a contribuir com a análise e com o estudo dessa doença. E o que nós encontramos como achados nessa pesquisa, eles estão à similaridade de outros estudos, então corroboram um perfil que foi notado em outros locais também, em que a maioria das pessoas infectadas com o mpox vírus que desenvolveram a doença foram homens, então 98% na nossa amostra foram homens, e jovens, então a mediana de idade foi de 32 anos, a média de 33,4 anos, então uma população masculina jovem, com pouca frequência de comorbidades em doenças crônicas como diabetes ou hipertensão, mas significativa em relação à coinfecção por HIV. Então, cerca de metade da amostra tinha coinfecção por HIV, esse dado aparece em outros estudos internacionais também, e outras pesquisas serão realizadas no âmbito da rede para investigar mais sobre essa questão da coinfecção, também do agravamento nos casos com imunossupressão que nos chamou a atenção. A taxa de letalidade foi de menos de 0,5% para mpox no Brasil, então, dos 2.256 casos que nós tivemos aqui analisados nessa pesquisa, 5 óbitos relacionados a mpox, e todos esses casos eram de pacientes que, vivendo com HIV, estavam imunossuprimidos, ou seja, a contagem de CD4 era inferior a 200 células por milímetro cúbico, chamando atenção para a importância da prevenção da imunossupressão por HIV quando há uma coinfecção entre HIV e mpox. O número de casos que requereu
algum tipo de internação hospitalar foi também minoria, menos de 3% dos casos, e a internação, o tempo médio de internação, né, a mediana foi de 5 dias, então internações mais curtas também. É importante ressaltar que cerca de 20% da amostra reconhecia um contato prévio com caso provável ou confirmado para mpox, e dentre esses casos, a maioria foi atribuída a um contato íntimo de natureza sexual, com fluidos sexuais. Também a similaridade de outros estudos publicados no exterior. Bom, há outras pesquisas e análises que esse grupo vai fazer, que a Rede Colaborativa Brasil Mpox vai fazer em relação aos dados, a casuística que nós tivemos, mas trago aqui alguns dos dados principais e outros podem ser consultados no e-book, o material elaborado em conjunto nessa rede. Acreditamos que a realização dessa pesquisa, os dados e das pesquisas vindouras que derivam dessa coleta de dados, dessa análise e do trabalho da rede, podem contribuir com o Sistema Único de Saúde, tanto para os profissionais de saúde no manejo clínico, epidemiológico, quanto os gestores e os representantes pela tomada de decisão das políticas públicas também. E acreditamos que podemos contribuir com a Organização Mundial da Saúde, com esses casos, com a análise deles, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto clínico, para que globalmente também se conheça mais sobre